Lutador brasileiro campeão do UFC, Alex Poatan, é acusado de estupro por uma jovem norte-americana. Voo que saiu de Miami rumo a Fortaleza desvia de rota após brasileiro ter ataque de fúria e ser preso. Fronteira Sul, dirigível autônomo e com inteligência artificial, vai monitorar a região. Kamala Harris escolhe Tim Walz, um ex-professor e veterano de guerra, como vice da chapa democrata. E governo de Nova York dá fim ao polêmico pedágio imposto há pouco tempo em Manhattan. Organizações de defesa do meio ambiente anunciaram que vão processar o governo por barrar o pedágio. Olá, boa noite. Muito boa noite. Uma notícia chocante surpreendeu hoje os fãs do campeão meio pesado de UFC, Alex Poatan. O lutador brasileiro, que mora aqui nos Estados Unidos, foi acusado de estupro por uma influenciadora americana de 21 anos. O relato foi feito nas redes sociais em 3 vídeos de pouco mais de 20 minutos. A reportagem do dia é da Eloá Orazen. O golpe mais duro da carreira de Alex Pereira, o Poatan, talvez tenha acontecido justamente fora do octógono. O lutador brasileiro acaba de ser acusado de estupro por uma influenciadora americana. A jovem Meredith Brown, de 21 anos, usou sua conta no TikTok, onde é seguida por 54 mil pessoas, para falar sobre o ocorrido. Segundo a influenciadora, o crime aconteceu no dia 2 de junho em New Jersey. Meredith e uma amiga saíram com Poatan e um assistente. A americana disse que o lutador insistiu para que os dois tivessem relações sexuais e que ela cedeu por estar intimidada com o porte físico do atleta e por não conseguir se comunicar com ele de maneira apropriada, já que o campeão não fala inglês. O mero fato da vítima em algum momento ter dito sim ou cedido às investidas do agressor não afasta o crime de estupro. O consentimento precisa ser livre. Então, se o agressor se utilizou expedientes para constranger a vítima a aceitar as suas investidas, o crime de estupro ainda assim estará configurado. É preciso analisar toda a cadeia de eventos. Quais foram as condutas do agressor durante o encontro com a vítima? Se havia ali a utilização de ameaças, ainda que veladas, de comportamento violento para intimidar, para subjugar a vítima. O sim, numa situação dessas, não tem validade. E aí haverá crime de estupro. Meredith relatou todo o ocorrido em uma série de 3 vídeos que totalizam quase 20 minutos. Na mensagem, a americana diz estar ciente de que muita gente vai duvidar de sua história e acusá-la de procurar fama. A jovem não apresentou nenhuma prova contra Poatan e afirma que tornou o caso público apenas para tentar se sentir normal de novo. Segundo ela, sua saúde mental está abalada desde o ocorrido. Procurado, o lutador ainda não se pronunciou sobre o caso. A fronteira sul, que separa o México dos Estados Unidos, vai ganhar um reforço aéreo no combate à imigração ilegal. Será um dirigível que vai funcionar de forma autônoma e com inteligência artificial. Este é o Aerostato, um tipo de dirigível que está sendo criado por uma empresa de New Hampshire. Essa versão compacta do Zeppelin vai passar a monitorar a fronteira sul do alto e por um custo reduzido. O novo aparelho, que demora 5 meses para ser construído, não exige uma equipe especializada em terra. Ele tem um software que pode ser controlado por apenas uma pessoa. O empresário Ben Glass explica que o sistema será autônomo e que vai voar sozinho, guiado por inteligência artificial. Altaris has developed a autonomous control leveraging AI. A ideia é que esse dirigível tecnológico monitore e ajude os Estados Unidos a combaterem o tráfico de pessoas e de drogas na fronteira sul. And what this kind of technology does is really in an automated way. Para a senadora Meg Hassan, a tecnologia será uma forma de dar mais olhos e mais segurança aos agentes de imigração. O Aerostato deve começar a funcionar no final deste mês.
Em Nova York, o número de indocumentados chegando à cidade diminuiu drasticamente. Pela primeira vez desde 2022, ficou abaixo de 1.000 imigrantes. A Prefeitura de Nova York informou que, por semana, estão chegando agora 900 pessoas na Big Apple. Essa queda coincide com a série de mudanças nas políticas de imigração, tanto federal quanto estadual e também municipal. Em junho, o governo Biden introduziu restrições às solicitações de asilo. E Nova York limitou a estadia em abrigos até 60 dias para famílias. Além disso, a cidade também adotou restrições e regras rígidas às empresas de ônibus que trazem imigrantes direto da fronteira sul para dentro da cidade de Nova York. Desde a primavera de 2022, a cidade já recebeu mais de 270 mil imigrantes. Depois do intervalo, a gente fala das eleições e conta mais sobre o escolhido por Kamala Harris como vice na chapa democrata. E mais, autoridades denunciam que criminosos estão usando as eleições para conseguir dados de eleitores através de um novo golpe. Américas no ar. Oferecimento Reserve Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. As autoridades eleitorais da Califórnia estão alertando a população para um novo tipo de golpe que está usando as eleições de novembro como desculpa para arrancar informações das vítimas. Se trata de um scam por mensagem de texto, dizendo aos destinatários que eles não estão registrados para votar e solicitando uma série de dados pessoais a fim de confirmar seu cadastro para o voto. Os escritórios de registros da Califórnia, o maior colégio eleitoral do país, não enviam mensagens de texto aos eleitores para solicitar qualquer dado pessoal. It's unsolicited contact, it is a sense of urgency, and there's potentially a link that is not a .gov link. A assistente do condado Contra Costa, Ellen Nolan, diz que as mensagens que estão sendo enviadas com senso de urgência e pedindo para clicar em um link para confirmar o seu registro para o voto são uma fraude. Há denúncias de vítimas em todas as partes do estado. I would say it's kind of alarming if there are scams out there trying to get people to re-register under false pretenses. Os californianos se dizem intimidados com o novo tipo de golpe e preocupados que isso possa acabar atrapalhando o processo eleitoral ao confundir as pessoas sobre a sua legalidade para votar. A mesma preocupação tem as autoridades locais, que esperam um recorde de eleitores comparecendo às urnas em novembro. Só no condado de Contra Costa, a expectativa é de que 85% dos eleitores registrados participem da eleição 2024. E se, por acaso, você receber uma mensagem suspeita, não responda ou clique em qualquer link. É possível verificar o seu status de eleitor ligando diretamente para o seu escritório eleitoral. Go to the trusted election source, either your local elections office or the Secretary of State, for up-to-date and accurate information. Outra opção é acessar o site que aparece na sua tela e inserir seu nome e número de carteira de motorista para confirmação. O scam nada mais é do que um verdadeiro golpe, onde os criminosos utilizam de recursos como mensagens de textos, e-mails, que parecem ser genuínos, mas que, na verdade, eles têm essa condição para obter das vítimas mais rápido informações, dinheiro ou até mesmo mais dados que sejam sigilosos, para que esse crime seja concretizado. É importante sempre validar a fonte das informações. Antes de responder qualquer mensagem, antes de responder qualquer e-mail que solicite dados pessoais, dados de terceiros, ou até mesmo próprio recurso de transação bancária ou informações que sejam sigilosas, que se valide, que se faça uma autenticação, um processo de validação em relação àquela fonte para saber se ela é oficial ou não. Nesse contexto das eleições, se você desconfia que obteve essas abordagens ou que você foi vítima desse golpe, imediatamente precisa contatar as autoridades oficiais para que as devidas providências sejam adotadas.
A candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, anunciou hoje o escolhido como vice na chapa. É o atual governador de Minnesota, Tim Walz. Para especialistas, a escolha coroa a curta e rápida ascensão do democrata do centro-oeste do país, que em pouco tempo se tornou um dos principais nomes do partido. Tim Walz é um ex-professor e veterano do Exército que está no segundo mandato como governador de Minnesota e também preside a Associação de Governadores Democratas. Anteriormente, ele serviu 12 anos no Congresso, representando um distrito rural do estado. Nos últimos anos, Tim se tornou um ferrenho crítico a Donald Trump. Harris disse estar muito feliz com essa escolha. E agora, o vice da campanha democrata, a Casa Branca, disse que essa é a maior honra da sua vida. O dia de hoje marca a primeira aparição dos dois juntos em um comício na Filadélfia. O primeiro desde que Kamala Harris foi oficialmente escolhida para concorrer nas eleições deste ano. No Oriente Médio, o grupo terrorista Hezbollah lançou hoje uma série de drones-bomba contra alvos israelenses. O ataque foi considerado uma prévia da retaliação do Irã. O país dos ayatolás disse que uma vingança é inevitável. O repórter Matias Brotero tem mais informações. Drones cruzaram a fronteira do Líbano. Em seguida, sirenes de alerta soaram na cidade costeira de Naharia, em Israel. Um drone foi interceptado, segundo o Exército. Durante o ataque, houve uma explosão perto de um ponto de ônibus. Um relatório inicial aponta que um dos mísseis do sistema de defesa aéreo israelense que iria interceptar o ataque errou o alvo e atingiu o solo. O impacto de estilhaços foi o que causou ferimentos. Os feridos foram levados para hospitais da região, entre eles 6 soldados israelenses. Outros foguetes lançados pelo Hezbollah foram interceptados. O grupo terrorista alertou que a retaliação pelo assassinato do comandante militar Faoud Shukr, reivindicado na semana passada por Israel, ainda está por vir. Mais cedo, as forças israelenses destruíram estruturas do Hezbollah na fronteira com o Líbano. Em outro bombardeio na região, 4 integrantes do grupo também foram mortos. Na faixa de Gaza, o exército israelense informou ter eliminado 45 terroristas do Hamas nos últimos dias. O grupo nomeou hoje o novo líder depois da morte de Ismail Haniyeh na semana passada. Yahya Sinwar é acusado de ser o cérebro por trás do atentado contra Israel em outubro do ano passado. Matias Brotero, de Tel Aviv, para o Américas no Ar. Depois do intervalo, tem os detalhes da prisão de um brasileiro que agrediu a esposa e fez ameaças em um voo que saiu de Miami. E na volta às aulas, especialistas dão dicas de como controlar a ansiedade das crianças. A Polícia Federal Brasileira anunciou que prendeu um passageiro de um voo da Gol que saiu dos Estados Unidos rumo ao Brasil. O homem foi detido em flagrante logo que o avião que saiu de Miami pousou no Aeroporto Internacional de Belém. O passageiro, que não teve a identidade revelada, é um brasileiro que tem cidadania norte-americana. Durante esse voo, ele agrediu a esposa, ameaçou a tripulação de morte, gritou, urinou no chão e causou muito tumulto, a ponto de o voo precisar ser desviado do destino final, que era Fortaleza. De acordo com testemunhas, o passageiro tinha sinais de embriaguez e irritabilidade antes mesmo da decolagem. Após ser retirado da aeronave e autuado em flagrante, esse passageiro foi encaminhado ao sistema penal. A esposa dele foi ouvida pela Polícia Federal, fez denúncia contra o homem e pediu medida protetiva de urgência. O brasileiro foi autuado por agressão, ameaça, injúria racial, violência psicológica e atentado contra a segurança de transporte aéreo. A gente segue falando do setor aéreo porque a administração Biden propôs uma regra que vai beneficiar muitas famílias que viajam com crianças. É o fim da cobrança de taxas extras para os pais que querem que os filhos se sentem ao lado deles. A nova regra proposta pelo governo Biden exige que as companhias coloquem crianças abaixo de 13 anos sentadas ao lado dos pais em todas as viagens. As empresas vão ter até 48 horas para realizar a mudança de lugar após a compra da passagem aérea. Se as cadeiras não estiverem disponíveis para a família, os pais podem cancelar o voo e a companhia aérea será obrigada a reembolsar o ticket. A Casa Branca disse que essa prática deveria ser padrão nos aeroportos
e não imposta pelo governo. A medida, chamada Assentos Gratuitos Familiares, pode significar uma economia de até $200 para cada viagem de ida e volta para uma família de 4 pessoas, por exemplo. A medida foi colocada no período de comentários públicos exigido por lei. Depois disso, pode ser promulgada pelo presidente. A expectativa é que entre em vigor no ano que vem. No próximo mês começa o novo ano letivo para mais de 54 milhões de crianças nos Estados Unidos. Para muitos alunos, isso significa classe nova, amigos diferentes, professores desconhecidos. Pois é um período considerado desafiador. Por isso, nós preparamos uma reportagem especial que mostra como você pode ajudar seu filho nessa transição de volta às aulas. A reportagem é da Cone Rocha. Os primeiros dias de aula são sempre os mais difíceis, principalmente para as crianças pequenas. It's normal for them to have all kinds of emotions. A psicóloga Jory Baumstein afirma que é normal que os alunos se sintam ansiosos neste retorno às aulas e que os pais não devem superproteger os filhos. A dica é saber como deixar a criança menos tensa com o tema escola. E o jeito de ajudar pode ser mais simples do que parece. Jory diz que visitar a escola e conhecer a sala de aula ou até mesmo o professor novo pode preencher esse espaço vazio ocupado pela ansiedade. If it's a new space, this is really important because a lot of kids have anxiety about the physical space. Ela destaca ainda que manter uma rotina dentro de casa é essencial para manter o ritmo da criança e não criar mais tensão. Tarefas básicas como ir para a cama mais cedo, horários de jantar, fazer as tarefas escolares, arrumar os materiais e manter o diálogo em casa, falando das dificuldades e conquistas do dia, podem fazer toda a diferença. A psicóloga afirma, quando as aulas começarem, eles vão sentir que nada mudou e que tem muito apoio. Sempre num movimento onde ela vai se sentir mais sozinha, vai vir essa insegurança e essa ansiedade. Então, acho que o importante é os pais, poderem conversar, explicar para as crianças, fazê-las lembrarem, de outros anos, de outras professoras, ou como no começo parece que é estranho, mas depois isso vai ficando mais tranquilo, lembrar que vai ter, outros amiguinhos. Eu acho que é sempre interessante também trazer, um olhar mais positivo para isso, trazer isso de uma forma lúdica, de uma forma de brincadeira, mostrar, olha os materiais novos, olha como você vai ter novos amiguinhos, vai ser divertido, você lembra quando você ia para a escola que tinha isso, que tinha aquilo, para a criança ter também ali a curiosidade, o interesse nessa novidade, e não achar que toda novidade vai trazer sempre um movimento de negatividade ou de ansiedade, Um estudo clínico que ainda está em andamento pode ter descoberto um caminho para prolongar a fertilidade das mulheres. Os pesquisadores dizem que é um medicamento comum que tem se mostrado promissor nesse quesito. Se trata de um remédio normalmente usado em pacientes que fazem transplantes de órgãos. O Rapamycin é um composto bacteriano usado para impedir que o sistema imune de uma pessoa rejeite um novo órgão. Ele também pode tratar certas condições vasculares ao desacelerar o crescimento celular. Agora, um novo estudo mostra que essa droga pode ser capaz de prolongar a fertilidade das mulheres em até 5 anos. Na fase da pesquisa de testes em ratos de laboratório, o uso do medicamento contrariou o envelhecimento dos ovários nos animais, atrasando a menopausa. Agora, na fase de testes em humanos, o estudo clínico segue mostrando resultados semelhantes, o que é promissor, segundo os pesquisadores. Os testes estão sendo feitos em 50 mulheres com idades entre 35 e 45 anos e ainda tem mais longos meses até serem concluídos. Depois do intervalo, tornado de categoria 1 cruza a cidade de Nova York e deixa rastro de destruição. E a gente mostra para vocês também que o pedágio recém-implementado em Manhattan foi suspenso. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já.
O polêmico pedágio que iria reduzir o trânsito e melhorar a poluição do ar em Manhattan, Nova York, foi suspenso. A medida iria tirar de circulação 120 mil carros por dia. O governo alegou crise econômica ativa e despesa extra para o bolso dos moradores. Organizações de defesa do meio ambiente recorreram na justiça e a repórter Carolina Camargo tem mais informações. O famoso trânsito de Nova York vai continuar igual, caótico. É que o governo do estado de Nova York suspendeu a aplicação de um pedágio no centro de Manhattan, que iria reduzir a circulação de carros na região em 17%. A taxa de tráfego diária iria variar de $15 para carros particulares até $36 para caminhões grandes. A ideia era arrecadar mais de $1 bilhão com o programa e usar esse dinheiro para modernizar o metrô e os ônibus da cidade. Mas o pedágio, que demorou anos para ser criado e dividiu opiniões, foi suspenso dias antes de entrar em circulação por tempo indeterminado. A governadora Kathy Hochul alegou preocupações com o momento que a cidade passa. Disse que isso poderia ser um peso extra no bolso dos trabalhadores. Nova York enfrenta economia frágil no pós-pandemia, inflação, salários achatados e a alta taxa de vacância nos escritórios e apartamentos em Manhattan. Organizações de defesa do meio ambiente anunciaram que vão processar o governo por barrar o pedágio e lembraram que o excesso de tráfego na cidade custa cerca de $20 bilhões por ano aos cofres públicos e aos bolsos dos contribuintes. Nesse caso, ocorre uma discussão de dois direitos fundamentais que devem ter um equilíbrio: o direito ao meio ambiente devidamente equilibrado e também a relação de consumo em que o consumidor não pode ser excessivamente onerado. Nesse caso, o Estado tem um dever maior de ter a proteção ao meio ambiente e também, ao mesmo tempo, tentar proteger o consumidor para não ter a oneração excessiva, como um pedágio que teria diariamente o custo de $15. Nesse caso, o melhor caminho sempre seria o diálogo entre o governo e a população, para que ocorresse uma escolha em qual caminho se tomar, com diminuição, por exemplo, do valor desse pedágio e também uma redistribuição de tributos e impostos para o meio ambiente para ter a proteção justamente desse direito. A gente segue falando do estado de Nova York porque a cidade de Buffalo registrou a passagem de um tornado de categoria 1. Um sistema apareceu de surpresa, cruzou a cidade e assustou os moradores. O tornado atingiu o lado oeste do centro de Buffalo com ventos de 90 milhas por hora. Passou muito rápido, de forma desorganizada, mas foi arrancando telhados, estruturas, destruindo vidros e também arrancando semáforos. Ninguém ficou ferido por sorte, mas dezenas de prédios registraram estragos. Cerca de 800 pessoas ficaram sem energia elétrica na área. Esse foi o 26º tornado desse ano na região, um recorde para Buffalo, que costuma ter essas tormentas, mas de forma esporádica. Alguns estudiosos culpam as mudanças climáticas pelo aumento desses fenômenos na região. E é hora da previsão do tempo, vamos dar uma checada nas temperaturas aqui no nosso telão. Olha, nessa região de Nova York que a gente estava falando, previsão é de bastante chuva, máxima de 70. Essas pancadas continuam de Norfolk até Charlotte, mas em Atlanta o tempo melhora um pouco. Sol entre nuvens é a previsão para amanhã. Na Flórida, sol entre nuvens também, mas com chuva em Jacksonville e pancadas de chuva com trovoadas em Tampa e Miami. E o sol brilhando forte em New Orleans com máxima de 100. Em Houston a gente tem máxima de 99 e sol brilhando forte também. San Antônio já tem tempo encoberto, máxima de 104, vai fazer calor nessa área. El Paso, sol brilha forte o dia inteiro, máxima de 100, mínima de 78. Albuquerque a gente já tem sol entre nuvens, tempo é tímido. Phoenix a mesma coisa, mas olha gente, máxima de 104 graus nessa área. Las Vegas 110, mais calor nessa área, tem nuvens ao longo do dia, mas o calor vai estar forte nessa região aí. São Francisco, tempo encoberto, mínima de 56, máxima de 66 graus. Agora a gente te mostra uma iniciativa que viralizou na internet e que está inspirando comerciantes país afora. É que uma livraria do Tennessee resolveu ter cães como funcionários para acalmar e acolher os clientes, que estão, claro, amando essa ideia. Hi everybody, it's Ann Patchett, Nemo Van Devender at Parnassus Books. Nemo got a haircut. Quem frequenta essa livraria de Nashville ama o espaço pelos livros e pelos melhores funcionários que existem. Entre milhares e milhares de títulos, não são só os livros que fazem sucesso por aqui.
Quem procura por essa loja vem muitas vezes pelo chamado dos funcionários de 4 patas como Miller, este bulldog francês malhadinho. It's a great place to come and hang out and pet a dog. Anne, a proprietária da Parnassus Book do bairro Green Hills, em Nashville, diz que contratar os dogs foi a melhor das decisões. We just call it the shop dogs. And we have a lot of posts on our social media. As pessoas adoram que usamos os cachorros até para dar dicas de livros nas redes sociais, diz Anne. Já são 5 cachorros funcionários que batem ponto todo dia na loja e que ganham como salário o que eles mais amam: carinho, atenção e biscoitos. A lot of biscuits. Todos os animais pertencem aos membros da equipe de funcionários humanos e deixar eles livres pelo espaço é bom para todo mundo. Atrai novos clientes, deixa os tutores felizes por passarem todo o dia com seus melhores amigos e ainda torna o espaço bem mais acolhedor. Bem que essa ideia podia pegar, né? Pesquisas vêm comprovando que a presença dos cães na nossa vida traz inúmeros benefícios físicos e mentais. Uma fofura, a gente não ia sair dessa livraria, né, Ruth? Não, fácil, eu ia ficar lá o dia inteiro. Eu ia comprar o livro e ficar sentada durante horas lendo, só fazendo carinho nos cachorrinhos. E você pergunta se eu ia conseguir terminar o livro. Eu ia ficar lá, cada página ia demorar um dia. Uma grande distração. Bom, e é com essa reportagem que a gente espera que vire moda que a gente termina o Jornal Américas no Ar de hoje. A gente espera vocês novamente amanhã. Você fica agora então com mais um capítulo da edição especial de Apocalipse. Boa noite. Boa noite.